Copa do Brasil, perdeu uma decisão de Copa do Brasil também diante do Sport, ganhou outra diante do meu Internacional, não é? Foi campeão paulista de forma invicta, não é? Com o Corinthians. E também o Mano Menezes é um cara que fez a sua história, fez o seu nome e o levou à seleção brasileira através do Corinthians. E eu pergunto, doutor Osmar, otimista para esse recomeço de trabalho? Eu tô, porque eu gosto do Mano. Eu acho ele um... Tem muita gente que briga comigo por causa disso. Não tô nem falando da Série B, né, doutor? Não, eu sei. Não, e não estamos nem falando da Batalha dos Aflitos, que para mim foi a maior glória. Quando ele treinava o Grêmio. Ele treinava o Grêmio e acabou ganhando o título da Copa do Brasil com 7 jogadores em campo. Não foi isso? Né? Foi acesso à Série A, né? Agora, eu gosto do Mano, eu acho ele trabalhador, eu acho ele honesto, ele é atrevido em algumas substituições e o futebol comporta isso. Eu acho que foi com a saída do Tite, foi uma decisão certa da diretoria do Corinthians. Então a gente vai mostrar agora uma matéria sobre Mano Menezes, lembrar um pouquinho do que ele fez no Corinthians e quais são as armas e as credenciais que ele tem para retornar ao timão. Ele está chegando e com o Mano Menezes vem algumas dúvidas. A principal delas, como será o timão versão 2014? Na primeira passagem pelo Corinthians, Mano Menezes chegou conquistando acesso à Série A do Brasileirão e teve em Ronaldo o grande nome. Com o fenômeno à frente do timão foram 2 títulos, Paulistão de maneira invicta e Copa do Brasil. Uma equipe com poucas mudanças, jogava quem tinha confiança do treinador. Com isso, o pessoal da base não teve lá grandes chances. Pintou primeiro, por cobertura demais, demais, golaço, golaço, golaço! Entre eles, o grande nome brasileirão, Everton Ribeiro. Nilton, campeão brasileiro também com o Cruzeiro, não foi aproveitado. Paulinho, hoje no Flamengo, e o goleiro Everton do Atlético Paranaense foram outros destaques do Brasileirão que passaram pelo alvinegro e não agradaram. Na recente passagem pelo Flamengo, o treinador recebeu críticas por aproveitar pouco o atacante Hernani, justamente o artilheiro maior do Brasil na temporada, mas que não tinha a grife do boliviano Marcelo Moreno, que chegou a Gávea em uma transação milionária. Em compensação, os antigos companheiros de Corinthians, Felipe, Chicão, André Santos e Elias, teriam uma relação bem mais próxima com o treinador. Agora, na volta ao Corinthians, será que os jogadores da base terão mais oportunidades? Ou será que os medalhões vão continuar ditando as regras no reino de Mano Menezes? Denilson, qual é a sua expectativa? No que o Corinthians pode melhorar com a chegada do Mano? Ô, Renata, primeiro o Mano Menezes encontra um Corinthians muito melhor do que ele deixou, né? Depois da passagem do Tite, eu citei durante essa semana com os amigos, enfim, se o Tite não tivesse passado pelo Corinthians, o Mano chegaria de uma forma mais tranquila. Em relação à pressão, à cobrança, mas houve uma passagem do Tite com muito sucesso, ganhou tudo que tinha que ganhar, colocou o Corinthians num cenário mundial, já era conhecido, ficou mais reconhecido ainda pelos títulos, e a forma que o Corinthians jogava, com aquela marcação do Ralf muito forte, com aquela saída do Paulinho com muita qualidade, o Guerreiro fazendo gols. Danilo em grande fase. Danilo em grande momento, o Emerson jogando muito bem. Então o Mano chega numa situação, provavelmente vai trazer jogadores da confiança dele, isso aí eu acho louvável, né? O treinador tem que contar mesmo com jogadores que venceram ao seu lado e da sua confiança, para tentar pelo menos manter o que o Corinthians conquistou nos últimos anos com o Tite. Agora, Alex Miller, a gente estava acompanhando a matéria aqui e vimos que o Mano Menezes muitas vezes prefere jogar e trabalhar com jogadores, atletas mais consagrados, que já tem uma história, uma rodagem, aquela coisa toda, do que a base.
E aí, o Corinthians precisa revitalizar a categoria de base. Precisa, que já faz tempo que o Corinthians não tem grandes jogadores revelados. Aliás, está difícil de algum clube grande revelar aqueles atletas que chegam e tomam conta do seu espaço. Está muito difícil isso, né? E como o Mano não tem essa característica mesmo, ele vai ter que se entender com a diretoria, porque ele vai querer o quê? Contratar os jogadores da confiança dele, como o Denilson falou, jogadores experientes, e aí tem que ver se o Corinthians tem bala, tem dinheiro ou tem disponibilidade para isso nesse momento. O que me preocupa em relação ao Mano é que ele não vai ter muito tempo e a torcida não vai ter tanta paciência assim para esperar algum resultado prático, né? Não digo nem em relação ao Campeonato Paulista, mas o Mano Menezes não vai ter mais aquele tempo todo para ver se vai dar certo, porque como ele já deu certo um dia e depois da passagem dele pelo Corinthians, ele não conseguiu ter mais nenhum trabalho de sucesso. Na seleção brasileira foi muito contestado até cair. No Flamengo, ele chegou ao ponto de dizer que os jogadores não entendiam o que ele falava. Aí ele Foi a saiu, desculpa que ele deu para sair do time. Aí ele saiu e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Então tá na hora do Mano Menezes, e essa é a grande prova para ele, de mostrar que ele pode voltar a ser o grande técnico que foi mesmo no Corinthians. Então é a chance dele, só que não pode esperar muito tempo para que essa realidade se confirme. Vai esperar um ano para ver se ele vai... Esse assunto é um assunto extremamente interessante e pode ser discutido por dias e dias. O Corinthians, o ano passado, foi campeão brasileiro sub-13, sub-15 e sub-17. E cadê os caras? Cadê os caras? É? Pelo menos do sub-17 já devia ter algum na lista do Mano junto, hoje, né, dizendo, ó, você já pode aqui, pode. O problema é que os treinadores não têm confiança do tempo que vão permanecer como técnico dos clubes. Então, o Mano está chegando no Corinthians. Aí a gente fala aqui, ó, se não passar do Campeonato Paulista, sei não. Ele vai chegar, vai ficar, então vou pôr esse menino de 16 anos. Não vai. Vou pôr um veterano que operou o joelho, que tem artrose, que é manco, mas pelo menos é um veterano ali. Isso não é um fenômeno do Corinthians, é um fenômeno nacional. Nacional. E é cultural, porque nenhum treinador no Brasil tem garantia, nem o Tite tem. Claro, claro. Porque eu pensava o seguinte, se um cara conquista tudo, o Tite foi campeão brasileiro, ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores, a Recopa, Campeonato Paulista, tudo. Se isso não credenciou para ficar, para permanecer, para poder reformular o próprio Corinthians, que ele fez campeão, então eu não consigo confiar em time nenhum em relação a isso. Você vê alguns fenômenos, por exemplo, não é? O Cruzeiro renovou com o Marcelo Oliveira, o Internacional trouxe o Abel Braga, que foi super campeão também no Inter. Tem que dar tempo, não dá para esperar apenas um campeonato estadual, gente. Você citou Marcelo Oliveira, por exemplo. O Marcelo Oliveira, se na temporada que vem, se nessa temporada ele não fazer um campeonato também digno, a casa cai também. Porque torcedor tem memória curta, diretoria tem memória curta. O que aconteceu com o Tite, Renata, deveria ter servido de exemplo. Engraçado, hoje é o dia da apresentação do Mano Menezes, da chegada dele oficial ao Corinthians, e a gente fica falando no Tite, porque não tem como, né? Não tem, Renata. É uma sombra que o Mano vai carregar o período, né? Vai carregar. É uma sombra que ele vai carregar o período que ele estiver comandando o Corinthians. Agora, se ele começar a ganhar, classifica o time para Libertadores 2015, aí começa a ganhar Libertadores, ganha vai Mundial, aí vai ganhar clássicos. Ganha bem do Palmeiras, ganha bem do São Paulo. Mas tem que aguentar até lá. O ano de 2014 para o Mano Menezes tem que ser um ano perfeito. Aí a gente não sabe, porque já é cultural, né? Para saber se a diretoria vai permanecer com ele para 2015. Agora, doutor, me chamou a atenção ali a questão do Everton Ribeiro. Claro que é uma infelicidade, de repente você libera o atleta, ele passou por outros clubes, chegou ao Cruzeiro, foi considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Corinthians não teve essa visão. Porque o Everton não teve no Cruzeiro a cobrança que ele teria no Corinthians, e segundo que no Cruzeiro ele jogou numa posição que no Corinthians ele não jogou. Ele era lateral esquerdo na base do Corinthians, chegou lá, isso é muito comum, né, lateral esquerdo jogar de meia, principalmente o canhoto. É até uma tendência, né, doutor? Claro, e até vice-versa, né? Eu pego o próprio Kleber do Inter, quando ele estava no Corinthians, era um jogador... Quando ele estava no Inter, né? Pois é, então, era um jogador assim. Isso é muito relativo. Agora, se a gente pegar esse jogo do Corinthians e Chelsea, que o Corinthians foi campeão mundial, o Tite falou aqui, sentado aqui, né? O treinador do Chelsea analisou o meu time e ele chegou à mesma conclusão que eu cheguei. O meu time é lento. Aí ele falou, eu vou fazer uma loucura aqui. Se o Corinthians não tivesse ganho, o Tite estava crucificado até hoje. Ele tirou o Douglas e colocou o Jorge Henrique. E o Jorge Henrique, para mim, depois do Cássio, que pegou
aquelas bolas incríveis. E depois do Guerreiro que fez o gol, foi o jogador taticamente mais importante do time do Corinthians. Sem dúvida nenhuma. Bem lembrado, doutor. Sem dúvida Agora, nenhuma. na verdade, assim, gente, eu também acho que as pessoas não podem, antes do Mano Menezes começar a trabalhar, também usar da crueldade. Porque comparar com o Tite, lógico, é um direito que todo comentarista, não é um direito que todo torcedor do Corinthians tem. Principalmente torcedor. Mas, na verdade, o Mano também fez coisas boas pro Corinthians. Claro. Senão ele não teria chegado à seleção brasileira se não fosse o Corinthians. Não foi o Grêmio que levou o Mano Menezes, por exemplo, à seleção, foi o Corinthians. Ou eu estou errado? Então, o que me surpreende, Renata, assim, eu vi pouco o trabalho do Mano Menezes, enfim, mas a gente conhece a história dele do Corinthians. Era um outro momento, né? Ele revelou grandes jogadores. O Paulinho, por exemplo, começou com o Mano Menezes, o próprio Jusilei. O Ralf, enfim. O Elias arrebentou com ele, né? O zagueiro chegou aí para a seleção, foi estar na Roma. O Marquinhos. Não, foi para Roma. Do Paris Saint-Germain, Leandro Castan. O Leandro Castan. Leandro Castan, o Leandro Castan também. O Ralf estava aqui, o Mano estava aqui, depois de um programa que ele participou, que você comandou, ali naquele cantinho, ele chegou para mim e falou assim: Osmar, esqueci o nome de um cara que joga no Barueri. Eu falei, só pode ser o Ralf. Ele falou, é esse mesmo. Aí pegou o telefone e ligou. Então, ele fez coisas Isso significa o quê? Um cara que dirige um time, mas está atento, está ligado, antenado em tudo que está acontecendo. Mas é que a gente fala, o Ralf chegou. A gente fala assim, a gente coloca o Tite, mas é que não é inevitável, Renata, fazer essa comparação. O Tite ganhou tudo, com o Corinthians, em um momento que aí é aquele ponto, naquele divisor de águas para a eliminação da Libertadores pro Tolima. O Andrés veio e falou, não, Tite, você vai ficar, velho. A gente vai correr junto, vai ser assim, assim, assado. E aí deu certo. Então é totalmente na contramão do futebol brasileiro. É que nesse momento agora, a gente não pode mais, a gente tem que tentar evitar ao máximo falar do Tite, porque o Tite, querendo ou não, é passado. Mas e a gente não entendeu, Alex, até agora ninguém entendeu, na verdade, por que o Tite saiu. Não, mas não teve uma explicação não clara. Teve mesmo, não ninguém, teve. porque na verdade assim, acabou o contrato, perfeito, o Corinthians poderia renovar ou não, o Tite poderia ficar ou não, só que não aconteceu. Agora, entre os times de São Paulo, quem é que será que tem o melhor treinador hoje? O Oswaldo de Oliveira no Santos, o Gilson Kleina no Palmeiras, o Muricy Ramalho no São Paulo ou o Mano Menezes, que foi treinador da seleção brasileira no Corinthians? Essa é uma pergunta difícil, né? Vai depender do elenco. Se você olhar isso hoje, começo do ano, por história. Quem é que tem mais probabilidade de sucesso? Muricy Ramalho. Muricy. Ponto. Probabilidade de sucesso. Mas daqui a pouco, não vem o jogador que ele queria, o outro se machuca, começa o Campeonato Paulista, perde aí para um Mirassol da vida, pronto. Normalmente... Inverte tudo. Queria dar outro exemplo, né? O Mirassol não precisava relembrar. Não, eu sei, foi 6-2. É que normalmente, a gente também tem que lembrar disso, doutor. Normalmente, começo de Campeonato Paulista, as equipes do interior sufocam os times grandes. Claro. Preparo físico. Já estão treinando já. Eles já passaram dezembro treinando, praticamente param só na semana do Natal e a semana do Ano Novo, já estão treinando. Então, fisicamente, eles são muito superiores às equipes grandes. Por isso que, por exemplo, em 2008 contra o Palmeiras, a gente perdeu de 3-0 para o Guaratinguetá, que foi um vexame para o Palmeiras naquela época. É porque os caras já estão treinando. Então, não se surpreenda se o Mirassol, enfim, qualquer equipe do interior ganhe do Corinthians do Mano Menezes. Agora, a pergunta é a seguinte, relativamente ao Mano Menezes, por que ele não deu certo no Flamengo e nem na seleção brasileira? O que aconteceu de errado nessas trajetórias? É que os jogadores não entenderam, né, Renato? Ele não deu certo porque os jogadores não entenderam, né? Ele falou assim, ô Elias, você tem que pegar a bola, tocar e ir sem a bola. E o Elias ia com a bola, entendeu? E aí fazia o gol e o Mano Menezes não gostava disso. Então aí não deu certo. Os jogadores não assimilaram, jogadores profissionais, hein? Flamengo, hein? Eles não entenderam. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil, hein? É. Eles não entenderam. Doutor, eu acho que o senhor Corinthians... pensa diferente. Será que os jogadores do Corinthians vão entender o que o Mano Menezes quer? Não, acho que o entendimento é, pelo menos, uma prova de inteligência e de respeito. Se não está me entendendo, rua, né? Agora, e fala português, a vida dele no Flamengo foi diferente da vida dele na seleção brasileira. Muito. Ele foi à seleção brasileira com a seguinte promessa, pedido, você é o técnico, renova isso aqui. Aí que ele começou a ver o que é bom para tosse. Vou convocar esse lateral. Porque é do Carlos Leite. Aí aquele outro. Porque é do Uran. Aquele outro. Aí eu ligo o presidente. Esse aí não. E aí ninguém renova nada, né? Não, e o Brasil chegou a uma decisão de Olimpíada, não é? A gente acompanhou e perdeu para o México. Claro. Com o Lucas, com o Neymar, não é? Mas chegou com as Olimpíadas sob o comando do Mano Menezes, que foi um erro, porque quem dirigia era o Ney Franco.
Que eu achei, É verdade, bem lembrado Eu achei um erro tremendo por parte do... Tiraram na do última Mano. hora Opa, e colocaram o Mano Menezes. Isso aí é um erro tremendo do Mano Menezes. Queria assumir, né? Mas, Aí por exemplo, o Dunga também, o Dunga era Você quer a técnico da medalha de seleção ouro? brasileira e teve a mesma chance, acabou não conseguindo chegar na decisão, ficou com, não é a medalha de bronze. Eu achei que agiu muito mal a CBF, o Mano Menezes, em tirar o Ney Franco, que ralou ali o osso inteiro ali, aí no finalzinho o Mano Menezes bota a medalhinha e foi campeão. Mas isso é um erro. Mas também, doutor, mas tem que pensar uma Pelo amor de coisa. Deus. Também imagina o seguinte, o título é inédito para o Brasil. Nós não temos uma medalha de ouro ainda. Não é na Olimpíada. É absurdo, né? Se a gente pensar nisso, imagina um treinador que conseguisse esse feito. Poderia ter sido o Mano Menezes, Mas poderia trairagem. ter sido o Dunga. Trairagem. Se você tem o Ney Franco, que não é um mau treinador, ao contrário, é um bom treinador, ótimo treinador. e trabalha muito bem as categorias de base, conhece muito bem as categorias de base, mais do que nunca ele tinha propriedade de dirigir a seleção nas Olimpíadas. Concorda, doutor? Eu concordo, mas eu não sei o porquê que o Mano foi dirigir. Será que o Mano chegou no Ricardo Teixeira, na época, né? E falou, ó, eu vou dirigir? Ou o Ricardo Teixeira falou, eu preciso desse título, então vai você e não o Ney. Isso é só o tempo que vai dizer. A gente não sabe se é uma opção do treinador ou uma opção da própria CBF. Fazer justiça, né? E não cometer injustiça também. De repente o Mano foi obrigado, entre aspas, não que ele não quisesse, né? Mas de repente foi imposto. Agora, gente, é um Mano Menezes, teoricamente, mais experiente. Passou pela seleção brasileira, passou pelo Flamengo, não é? O Mano vivenciou outras coisas no futebol. Você passou Mano... no Flamengo, mano? Passou. Passou mesmo. Rapidinho, mas passou. Passou no Flamengo, não é? Não, mas acho que independentemente disso, gente, o Mano tem uma carreira sólida, bem construída. É um cara que passou por momentos incríveis, no Grêmio mesmo, não é? Depois foi pro Corinthians. É que foi superado no Corinthians por um Tite, que é, na minha opinião, o maior treinador da história. Então, mas veja bem, vamos pegar o Flamengo do ano passado. O Mano Menezes, técnico da seleção, deu certo? Não. Aí vem o treinador lá, o zagueiro lá do... Jaime de Almeida? O Jaime. O Jaime chegou quietinho, não falou nada com ninguém, amizade aqui. Interino, ganhando pouquinho, tudo que o clube queria. Ó, põe essa molecada, pode deixar que é comigo, tudo que o clube queria. Campeão da Copa do Brasil, tudo que o clube queria. Jaime, até logo. Dá pra entender? Dá pra entender o futebol? Como assim, doutor? Não, ele foi embora. Ele não é mais técnico do Flamengo? O Jaime? O Jaime. Ele fica no Flamengo, começa agora, mas o Flamengo já avisou que ele vai ter um aumento de salário e não vai ser o técnico principal do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo precisa, nesse aspecto eu concordo, um time com o nome do Flamengo, com a torcida, precisa um técnico de grife, que foi um nome que eu não concordo se inventou. com isso não. Eu também não concordo. O negócio de técnico de grife Então, aí... mas ele não vai ser o técnico do Flamengo nesse começo de ano. Isso não é legal. Isso não é legal. Essa história de técnico de grife não é legal. Igual a situação ano passado, finalzinho da temporada do ano passado, com o Gilson Kleina, meu. O que não, mas e o Santos? Kleina, e o Santos que liberou o Claudinei e trocou pelo Oswaldo de Oliveira? Mas o Flamengo também é esperto nisso, né? Porque com o Andrade foi a mesma forma. Né? O Andrade campeão brasileiro. Rua. Sumiram com o Andrade. O Vasco com o Cristóvão também é a mesma coisa. Enfim, isso aí está sendo cultura já no futebol carioca. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Mano Menezes. É mesmo? Você gosta? Sequinha. Que bom começar 2014 numa boa, não é? Bem de vermelho. Tem que estar saudável. Tá saudável. Não é, doutor? Temos um médico aqui. Ela tá saudável, doutor? Renata? Ai, gente. Vamos pra bola, vamos pra bola. Vamos pra bola. A pausa do jogo aberto. Doutor, vamos pra bola. Doutor. Olha, vamos falar mais do Corinthians, vamos falar de Mano Menezes, hein? Doutor Osmar também vai dar a sua opinião sobre esse trabalho. O Corinthians que agora busca a Libertadores mais uma vez, não é? É o objetivo do ano. E daqui a pouquinho a gente volta com mais debate aqui no Jogo Aberto. Tá saudável, Alex? Tá saudável, Alex? Renata? Daqui a pouco, mais debate no Jogo Aberto. Vocês são uns pipoqueiros mesmo. 2 pipoqueiros aí. Quem gosta de esporte, no mínimo, já teve um roxo na vida.